Olá, meus caros alunos, seguindo então com CVM, Comissão de Valores Mobiliários, entidade autárquica em regime especial, porque ela tem poder para normatizar e também fiscalizar o mercado de capitais, ou também conhecido como mercado de valores mobiliários, ok? Professor, o que é valor mobiliário, né? Porque eu sempre ouço mercado de capitais e de repente eu falo também mercado de valores mobiliários. Ó, vamos trazer um conceito doutrinário e depois a gente traz o texto da lei, tudo bem? Vale ressaltar que a lei que criou a CVM é a Lei 6.385 de 1976. E tomem cuidado, né? Já fiz essa questão aí no meu grupo do Facebook e muita gente errou. A CVM tem sede no Rio de Janeiro e não Brasília. Maravilha? Então, olha só, o que são valores mobiliários? Valores mobiliários são títulos, emitidos por sociedades de capital aberto, conhecido como sociedades anônimas, ou sociedades por ações. Ok? São os títulos emitidos por... Depois nós veremos a diferença de sociedade anônima ou sociedades por ações. São títulos emitidos por sociedades de capital aberto, né? Diga-se anônima ou sociedade por ações, que estão sujeitos ao registro na Comissão de Valor Mobiliário para lançamento no mercado de capitais. Ações, debêntures e cotas de fundos de investimento em valores mobiliários são exemplos desses títulos, ok? Então, olha só, por exclusão, o que eu posso retirar daqui? Se valores mobiliários são os títulos emitidos por sociedades de capital aberto que estão sujeitos ao registro na Comissão de Valores Mobiliários, então, são títulos emitidos por sociedades de capital aberto que estão sujeitos ao registro na Comissão de Valores Mobiliários. Então, quer dizer que se tiver uma sociedade anônima de capital aberto que não tem registro na Comissão de Valores Mobiliários, os títulos emitidos por ela não podem ser considerados como valores mobiliários, tudo bem ou não? Então, os valores mobiliários são títulos emitidos por sociedades de capital aberto que estão sujeitas ao registro na Comissão de Valores Mobiliários. E quem que está sujeito ao registro na CVM? As sociedades anônimas de capital aberto que querem negociar os seus valores mobiliários no ambiente da Bolsa ou no mercado de balcão. Então, olha só, eu tenho dois tipos de sociedades anônimas. As de capital aberto e as de capital fechado, tudo bem? As sociedades, tanto de capital aberto quanto sociedades de capital fechado, emitem ações, tudo bem? Porque as de capital fechado também vai emitir suas ações. A diferença é que a sociedade anônima de capital fechado não tem suas ações negociadas no mercado de valores mobiliários, no mercado de capitais. Diga-se, mercado de bolsa ou balcão. Portanto, como elas não têm os seus valores mobiliários negociados no mercado de capitais, ela não precisa ter registro na Comissão de Valores Mobiliários. Então, quer dizer que as sociedades anônimas de capital aberto que colocam os seus valores mobiliários negociados no mercado de valores mobiliários ou no mercado de capitais, diga-se mercado de balcão ou de bolsa, essas sociedades necessitam registrar na CVM. Portanto, esses papéis, esses títulos emitidos são considerados como valores mobiliários. Então, muito bom esse texto, hein? Ó, eu só posso considerar somente, vamos por assim, somente serão considerados valores mobiliários
os títulos emitidos de companhias que estão registradas na CVM. Professor, e quem são as companhias que estão registradas na CVM? Olha, são as companhias de capital aberto, que desejam, né, que seus títulos, que desejam que seus títulos sejam negociados no mercado de capitais. É isso mesmo, professor? Sim, mercado de capitais. Mercado de capitais é o mesmo que mercado de valores mobiliários. E quem são esses dois mercados principais? Um deles nós sabemos que é o mercado de bolsa de valores e o outro mercado é o mercado de balcão. O principal agente do mercado de balcão é quem? CETIP. Central de Títulos de Custódia, Registro de Títulos Privados, tudo bem? CETIP. Então, olha só, valores mobiliários são os títulos emitidos por sociedades de capital aberto. Então, quer dizer que as sociedades de capital fechado, ainda que elas emitam as ações, debêntures, mas esses não são considerados como valores mobiliários, tudo bem? São os títulos emitidos por sociedades de capital aberto que estão sujeitos ao registro na Comissão de Valores Mobiliários. Então, se valor mobiliário é um título emitido por uma sociedade que tem registro na CVM, então as sociedades que não possuem registro na CVM não emitem valores mobiliários. Perceberam a diferença? Emitem ações, emitem papéis, mas esses não serão considerados como valores mobiliários, ok? São os títulos emitidos por sociedades de capital aberto que estão sujeitos ao registro na Comissão de Valores Mobiliários para lançamento no mercado de capitais. Quem registra na CVM é quem quer abrir seu capital, lançar esses papéis no mercado de capitais, mercado de bolsa e de balcão. Tudo bem? E aí, esses papéis, ao ser lançados nesses mercados publicamente, são considerados como valores mobiliários. Competências da CVM, ok? Primeira competência que nós temos da CVM é estipular a formação de poupança e sua aplicação em valores mobiliários. Então, a CVM está aí para estimular a formação de poupança, né? E lembre-se que essa poupança não é de caderneta de poupança, mas sim de poupar no mercado de capitais. Estimular a formação de poupança e sua aplicação em valores mobiliários, tudo bem? Lembrando que valores mobiliários são títulos emitidos por sociedades que possuem registros na CVM. Registro não, né? Registro no singular, tudo bem? Aí. Registro na CVM. Tudo bem? Estou reforçando isso, galera, porque muita gente entende que valor imobiliário são ações. Pronto. Ações geral, das companhias de capital aberto e fechado. Não. Companhia de capital fechado não tem registro. Até que emitem ações, podem ser emitidas, mas não são considerados valores mobiliários. Tudo bem? Segunda competência da CVM, assegurar o funcionamento eficiente e regular dos mercados de bolsa e de balcão. Assegurar o funcionamento eficiente e regular dos mercados de bolsa e balcão. Ora, um funcionamento eficiente do mercado de bolsa é ser um mercado organizado, né? Existir horário de funcionamento de
abertura do mercado, fechamento do mercado, né? Ética profissional, né? Ter os agentes dentro deste mercado para haver as negociações, tudo bem? E mercado de balcão, quer dizer que a CVM também cuida e fiscaliza do mercado de balcão, ou seja, a CETIP. Sim, a CETIP também tem que cumprir as normas da CVM, conhecida como mercado de balcão, abre aí um espaço, organizado. Também compete os titulares, compete à CVM proteger os titulares de valores mobiliários contra emissões irregulares e atos ilegais. Então, olha só, proteger os titulares de valores mobiliários contra emissões irregulares e atos ilegais. Tá? Uma emissão fraudulenta, né? A companhia emitiu ações no valor total e isso não havia patrimônio na empresa para ser feita essa emissão, né? Atos ilegais, emissão de ações frias no mercado, tudo bem? Então, ela protege de que forma? Fiscalizando as companhias de capital aberto, tá? Claro, se houver uma irregularidade no mercado de capitais, por exemplo, uma empresa emitiu papéis de forma irregular ou atos ilegais e gerou um prejuízo no mercado, gerou um prejuízo para os investidores, anote aí, ó, a CVM não tem competência para suprir prejuízos. Quer dizer, se houve um prejuízo no mercado, a CVM não é competente para te ressarcir, para devolver o teu dinheiro como investidor. Próxima competência da CVM, evitar ou coibir modalidades de fraude ou manipulação. Ó, pouquinho diferente da anterior, tá? A anterior nós estávamos falando emissão irregular ou ilegal, tá? Aqui é coibir modalidades de fraude ou manipulação. Não necessariamente essa fraude, esta manipulação, está relacionada com a emissão dos valores mobiliários, tá? Eu posso ter uma fraude e uma manipulação de outra ordem, numa negociação. Por exemplo, eu posso pedir para alguém entrar na Bolsa de Valores e fazer a aquisição de papéis de uma companhia não muito boa, não muito saudável economicamente financeira, mas que compra um lote muito grande de ações dessa companhia e automaticamente, ao comprar essa aquisição, esse lote enorme de papéis dessa companhia, paga-se um preço mais caro por isso. E, consequentemente, pagando um preço mais caro do que o normal, eu estou manipulando, eu estou forçando com que o preço desses papéis subam. E aí, hora que o mercado absorver esse aumento de preço, eu vou lá e vendo os papéis. Então, houve aí o quê? Uma manipulação, percebe? Vamos ser mais claro? Vamos imaginar que a Perdigão a Perdigão queira comprar uma companhia no mercado, tudo bem? Um concorrente, por exemplo. E o que a Perdigão faz? Concorrente pequeno, uma empresa menor, tudo bem? Ela vai no mercado e ela faz o quê? Ela vai e pede para alguém comprar, vender ações dessa companhia. Percebe? Então, o que ela faz? Ó, ela vai fazer o inverso. Então, ela chega lá no mercado, manda, primeiramente, um corretor comprar ações da companhia B. Tudo bem? Aí ele pagou lá, vamos supor, um papel, o preço de cada ação, R$2, tá? Valor nominal de cada ação. Pronto, é o preço do mercado. Só que aí ela espera um mês, ela dá uma ordem para esse corretor fazer o quê? Vender as ações
tudo bem? Vender as ações por qual preço? Qualquer um. Supondo que ele fala assim, ó, vende por R$1, tá bom. Eu vou tomar um prejuízo, mas não tem problema. O que aconteceu? Quando esse corretor vendeu essas ações por R$1, automaticamente o mercado assimilou isso, falou, poxa, as ações daquela companhia B tá despencando, tá caindo. Aí o que faz? O mercado absorve essa queda, a empresa começa a ter problema, prejuízos, e aí vem a Perdigão e faz o quê? Uma oferta para comprar aquela empresa. Então, percebeu? Ela vai comprar essa empresa muito mais barata do que realmente é. Por quê? Ela fez uma manipulação, né? Fraude, tudo bem? De preços. Isso aconteceu na época que eu trabalhava no Banco Real, quando existia aí indícios, na época, em negociações de que o Banco ABN, Anru Banco, iria comprar o Banco Real, certo? E o ABN soltou uma notícia, né? Tudo indica que foi ele, dizendo que o Banco Real estava quebrando. O que aconteceu naquela época? Os meus clientes todos começaram a procurar o banco porque estavam preocupados que ouviram essa notícia dizendo que o banco ia quebrar. E aí, olha que situação, olha que fofoca absurda. Aí os clientes começam a ir na agência para sacar o dinheiro. E eu lembro que eu te falei, se todos os clientes forem na agência na mesma hora, no mesmo dia, e sacar o dinheiro que eles têm lá depositado, o banco não vai ter dinheiro para pagar. E aí, realmente, se o banco estava quebrando, o banco termina de quebrar. Percebe? Então, que o banco não tem papel moeda suficiente para atender toda a demanda que existe no mercado. Tudo bem? Todo o volume, a negociação. Qual era a ordem nossa? Não deixar o cliente sacar. Então, tinha que levar ele lá para uma salinha, tomar um cafezinho e mostrar para ele que o Banco Real era muito grande, que jamais essa notícia não era verdadeira. Mas isso era difícil convencer, né? E um risco também, porque a gente estava falando de certas coisas sem saber o teor mesmo delas, né? Porque se um banco vai quebrar, pode ter certeza que você, como funcionário do banco, vai ser o último a saber, entendeu? Porque se você souber, você vai avisar todos os seus clientes. Então, isso é um exemplo de fraude, de manipulação. Também compete à CVM assegurar o acesso do público a informações sobre valores mobiliários negociados e as companhias que os tenham emitido. Esse acesso ao público é só você olhar no site da CVM. Que você vai entrar lá também no site da onde? Da Bovespa. Como que a CVM garante o acesso do público às informações sobre os valores mobiliários? Mediante site da Bovespa, tudo bem? Porque lá na Bovespa, no site, tem lá um ícone onde mostra todas as companhias de capital aberto registradas na CVM. E tem lá os papéis, todas as ações, tá? E valores, negociação, né? O índice de fechamento da bolsa do dia anterior. Então você acompanha, tem aqui, ó, muito importante, as demonstrações financeiras das companhias. Então você entra lá, você consegue ver balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração de lucros acumulados dessas companhias que têm seus papéis negociados na Bolsa de Valores, ok? Assegurar a observância de práticas comerciais equitativas no mercado de valores mobiliários também é uma competência da CVM. Observância de práticas comerciais equitativas no mercado de valores mobiliários, tá? Ou seja, práticas comerciais equitativas são práticas comerciais igualitárias, tudo bem? Iguais. Ou seja, não pode haver detrimento, não pode haver privilégio para alguém em detrimento do prejuízo de outro, tudo bem? Não há essa possibilidade. Todas as informações que uma companhia recebe,
as demais também deverão receber. Também compete à CVM disciplinar e fiscalizar a emissão dos títulos emitidos pelas sociedades de capital aberto. Perfeitamente. Se uma sociedade de capital aberto precisa ter registro na CVM, então compete à CVM disciplinar e fiscalizar a emissão desses papéis, desses títulos, por essas sociedades de capital aberto, tá? E ela fiscaliza não só essas entidades de forma direta, como também de forma indireta. Ou seja, toda sociedade anônima de capital aberto que tem registro na CVM tem que ter a sua auditoria efetuada por auditores externos, ou conhecido como auditores independentes, tudo bem? Não sei se isso resolve muito, né? Porque, olha só, caso da Petrobras, quem foi a auditoria independente da Petrobras? Auditoria externa. A PricewaterhouseCoopers, salvo engano, a maior empresa de auditoria do mundo, estava fazendo a auditoria da Petrobras. E essa auditoria serve para quê? Para analisar as demonstrações financeiras da companhia e informar a população se aquelas informações lançadas pela companhia, se aquele balanço patrimonial, se aquela demonstração do resultado, se aquele lucro, se aquele prejuízo, são informações fidedignas, verdadeiras, tá? Porque uma auditoria independente, ao assinar o balanço, ela está atestando à população, aos investidores, que aquelas informações são fidedignas. Aí eu te pergunto, a Petrobras nós tivemos um roubo, né, e um rombo de bilhões. E quem estava assinando a auditoria da Petrobras não viu isso, percebe? Então, são práticas que no papel, na prova, funcionam muito bem, mas na teoria, não sei. Também compete à CVM disciplinar e fiscalizar o registro, o cancelamento e suspensão das companhias abertas e de distribuição de valores mobiliários no mercado. Ora, se a CVM faz o registro, ela tem competência também para cancelar e suspender esse mesmo registro, né? Quem pode o mais, pode o menos, né? Se ela concede o registro para a companhia operar lá dentro, ela também pode fazer o quê? Cancelar e suspender o registro das companhias abertas que distribuem seus valores imobiliários dentro do mercado dela. Então, ó, ela pode fazer isso, como ela também vai fiscalizar e disciplinar não só as regras para registro, como também quais são as regras para cancelamento e quais são as regras que, se não cumprir, será suspenso, tudo bem? Disciplinar e fiscalizar a negociação e intermediação no mercado de valores mobiliários e derivativos. Ó, disciplinar, criar normas e fiscalizar, olha a dupla função, a negociação e intermediação no mercado de valores mobiliários e derivativos, tá? Como que horários de negociação, pregão, tudo bem? A intermediação, ou seja, a intermediação de uma instituição financeira, de uma corretora, como que ela vai criar regras para que esse intermediador opere lá no recinto da Bolsa, tá? Ou fora dele. Disciplinar e fiscalizar a organização, funcionamento e as operações das bolsas de valores. Então aqui, ó, também disciplinar e fiscalizar a organização e funcionamento e as operações das bolsas de valores e também põe aí, ó, mercado de balcão. Diga-se CETIP. Tudo bem? Então, ela que organiza aí o horário de funcionamento do mercado, horário de fechamento, né? Quais os papéis podem ser negociados e etc. Também compete à CVM autorizar o credenciamento, suspensão ou cancelamento dos registros dos auditores independentes
e administradores de carteiras de valores mobiliários. Então vamos lá, ó. Autorizar o credenciamento. Se ela autoriza o credenciamento, ela também pode suspender ou cancelar esse mesmo credenciamento. De quem? Dos auditores independentes, os auditores externos, porque a CVM obriga que as companhias abertas que têm seus valores mobiliários negociados no mercado de capitais passem por uma auditoria independente. Tenham seus balanços, suas demonstrações auditadas por auditores independentes. E quem dá esse credenciamento para os auditores independentes lá na CVM é ela mesma, tudo bem? E também para os administradores de carteiras de valores mobiliários. Geralmente, os administradores de carteira de valores mobiliários são os fundos de investimentos, denominados de sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários, ok? Veremos uma aula sobre isso aí. Sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários. Também compete à CVM suspender a negociação de determinado valor mobiliário ou decretar o recesso de bolsa de valores. Então, olha só, essa suspensão da negociação, suspender a negociação, então vamos por aqui, ó, suspender a negociação, nós estamos falando do circuit breaker. Circuit breaker. Ó, lá do interior de São Paulo, hein? Ribeirão Preto. Circuit breaker. O que você acha, hein? Dá mais pro um inglês lá do faroeste. Circuit breaker. Tudo bem? O que significa o circuit breaker? Ó, circuit breaker significa o seguinte. É um momento que a bolsa se utiliza para esfriar os ânimos, acalmar os ânimos dos investidores, tá bom? Quando que isso acontece? O circuit break ocorre assim, ó. Se o preço médio das ações despencar, ou se a bolsa fechar 10% negativa em relação ao índice do dia anterior, tá? Então vamos por aqui, ó, índice de fechamento. Né? Você não vê lá? Bolsa teve alta, bolsa teve queda. Se o índice de fechamento corresponder a 10% negativo em relação ao índice do dia anterior, o que a bolsa faz? Ela vai paralisar por 30 minutos. Ela vai fechar o ambiente, tá? Ou seja, vamos imaginar que o dia anterior o preço médio das ações estava em queda. Fechou negativo, 1,80, tudo bem? Se no dia seguinte esse índice aumentou em 10%, ou seja, foi para 1,98 negativo, é sinal ruim, a bolsa está despencando. Então ela pode fechar o pregão por 30 minutos. Se o índice ficar 15% em relação ao dia anterior em queda, negativo, 15% nós estamos falando aí de R$ 2,07 negativo, aí a bolsa fecha por 1 hora. E se esse índice ficar 20% negativo em relação ao índice do dia anterior, aí fecha o pregão por tempo indeterminado. Ou seja, o mercado precisa esfriar os ânimos, o mercado está nervoso, fecha, né? Porque isso é fato. Nós vimos lá ações do Ike Batista, né? Começou a despencar e aí é um efeito dominó que vai piorando cada vez mais. Ali a bolsa não fez o circuit break porque realmente estava despencando por fraude, problemas da companhia. Agora, o problema é quando começa a cair o preço de uma ação por um momento instável do mercado, percebe? Digamos, pega aí
Um Banco Itaú, por exemplo, que é uma instituição sólida, tem saúde financeira, mas aí vem um boato no mercado que faz com que o preço das ações do Itaú comece a despencar. Então, a CVM está vendo que essa queda no preço das ações do Itaú não reflete a realidade. Foi um fato momentâneo do mercado, né, de uma informação não verdadeira, não fidedigna. Então, nesse caso, ela vai fazer o circuit break, fechar a bolsa momentaneamente para esfriar os ânimos e fazer com que essa empresa se recupere, não perca mais valor, tudo bem? E decretar o recesso, aí é fechar a bolsa por alguns dias, porque o mercado geral está complexo. Um exemplo disso seria, ou aconteceu mesmo, em outros países, Bolsa de Nova York, do governo americano em 2008, que ela ficou fechada 2, 3 dias, decretado o recesso. Também compete à CVM a administração de carteiras e custódia de valores mobiliários, né? Ela vai criar normas de como administra essas carteiras e como faz a custódia de valores mobiliários, e os serviços de consultor e analista de valores mobiliários é disciplinado também pela CVM, tá? Por quê? O que é um serviço de consultor e analista de valores mobiliários? Vamos supor que você tem aí 1 milhão e quer aplicar em papéis, mas você não sabe qual aplicar. Então você pode contratar um analista de valores mobiliários, o serviço de um consultor, que esses caras são registrados na CVM, estão aptos e competentes, capacidade técnica, tá? De mostrar para você, por fundamentos, por estudos, qual o melhor papel para você aplicar o seu 1 milhão de reais. Maravilha? Então, com isso, nós fechamos as competências da CVM. Já já voltamos com mais Comissão de Valores Mobiliários. Um forte abraço, até já.